Santíssimo, o Misericordiosíssimo. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Seguindo então a programação de hoje de manhã, nós teremos inicialmente a palestra da senhora Sandra Alexandre Pedreira, de Belo Horizonte, cuja função é Lectorium Rosicrucianum, que vai nos apresentar o tema A Missão da Humanidade diante da Era de Aquários. Por favor, senhora Sandra Alexandre. Muito bom dia, amigos. Só 2 esclarecimentos. Eu sou de Brasília e o tema da nossa palestra, isso foi um equívoco nosso, como eu já havia dito, é a Era de Aquários e o Novo Homem. Pode... Bom, amigos, não sei se todos já tiveram oportunidade de conhecer, mas nós representamos aqui a Escola Internacional da Rosa Cruz Áurea, que se manifesta no mundo como o Lectorium Rosicrucianum. É uma escola que tem sua sede internacional na Holanda, e a sede nacional em São Paulo. Antes de começar o nosso tema, nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre o que é a Rosa Cruz Áurea, porque a Rosa Cruz é um nome que, sabemos, tem vários segmentos, e são segmentos, em termos espirituais, absolutamente distintos, e a Rosa Cruz Áurea, ela manifesta a doutrina gnóstica, cristã gnóstica. Nós dissemos que somos cristocêntricos, e a nossa doutrina se baseia em 3 pilares: a transfiguração, o átomo centelha do Espírito, e as 2 ordens de natureza. Isso não é um ensinamento novo. Esse ensinamento vem desde Hermes Trismegisto, na iniciação gnóstica egípcia. O Tao Te Ching de Lao Tse também se baseia nesses 3 princípios. E muitas outras obras herméticas que muitas vezes são consideradas histórias ou passagens históricas, mas são textos herméticos que guardam essa verdade para a humanidade. As 2 ordens de natureza, a Terra tem o aquém e o além, mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus está bem acima, quer dizer, temos a ordem de natureza em que há toda essa manifestação planetária. Essa manifestação planetária, efetivamente, tem 2 ordens, uma astral, que nós chamamos de esfera refletora, e outra, que é o aquém, onde nós vivemos, e a estática, o mundo de Deus. Outro ponto importante é que, para a doutrina Rosa Cruz Áurea, o homem é um homem microcosmo, e nele jaz latente um átomo centelha do Espírito. Qual é o objetivo da escola?
é trazer o ensinamento do novo nascimento. O nascimento que Jesus se reportou a Nicodemos. É preciso nascer novamente. Então, o trabalho da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea é exatamente trazer ao conhecimento, trazer informação à humanidade de como é esse processo que Jesus veio comprovar a sua eficiência e o único meio em que podemos nos libertar da roda da vida e da morte, que é o processo de transfiguração. Então, a Escola Internacional da Rosa Cruz Áurea, ela apresenta todos os ensinamentos que até hoje a sabedoria universal entregou à humanidade, né? Como, por exemplo, Hermes Trismegistus, Tao Te Ching, a própria gnose árabe, todas as gnoses que se apresentam no mundo, e muitos outros ensinamentos, como o próprio Evangelho, os Evangelhos apócrifos, faz uma união e uma interpretação diferente da mensagem transfigurística que toda essa obra guardou para a humanidade. Inclusive, a linguagem dessas obras sempre se apresentam com um hermetismo muito profundo, exatamente para que elas consigam sobreviver intactas à nossa, vamos dizer assim, ao impulso do homem de mudar as palavras que vieram para tocar o coração e não para que a mente se sacie mais com conhecimento e com entendimento. Então, essas obras, na verdade, elas se apresentam e devemos lê-las com o coração aberto, não com a mente querendo compreender, uma mente tridimensional, querendo compreender a manifestação, a influência de Deus na vida da humanidade, o que é absolutamente impossível. Podemos compreender simbologias, mas não podemos adentrar e nos ligar à palavra divina com a nossa mentalidade. Há que se abrir o coração para que ele possa fazer essa tradução e a nossa mente compreender a palavra de Deus. Pode passar. Então, está aí a simbologia que a escola da Rosa Cruz Áurea utiliza, né, com relação às duas ordens de natureza, a rosa do coração, que nós chamamos a rosa do coração, Buda chamava de o lótus, Jesus também se expressou algumas vezes como sendo a semente de mostarda, né, e aquele que está no meio de vós. A escola chama de protoátomo, de átomo centelha do Espírito, ou a pré-reminiscência de nossa vida próxima a Deus. A transfiguração, Leonardo da Vinci, com o homem vitruviano, representa bem o que a escola diz sobre esse processo de nascimento de uma alma imortal que possa receber o Espírito e nos livrar da roda do nascimento e da morte. Pode passar. Todos conhecem, principalmente agora, o que vem a ser Aquários, tudo que se relaciona com a era de Aquários. Mas, para a escola espiritual, para a Rosa Cruz Áurea, Aquários é uma irradiação divina que chega até nós através de um dos seus conselhos
que é o planeta Urano. A forma com que a influência de Deus pode atingir o planeta e a humanidade é através de radiações. E as radiações de Aquários focalizam o planeta Terra vamos dizer, influenciam a nossa vida, e inclusive a própria vida do planeta, através do planeta Urano. É bom lembrar que nós temos Aquários do zodíaco e Aquários numa proporção muito maior do que os 12 éons do zodíaco. Então, nós estamos falando da emanação de Aquários, que inclusive interfere na própria manifestação do zodíaco da nossa galáxia. Certamente não só Urano é utilizado como um veículo de influência das manifestações divinas. Certamente o Sol, a Lua e todos os outros planetas, essa união, essa harmonia dos planetas de um sistema solar é tão absolutamente harmonioso e frequente, né? Quase que aos nossos olhos, imutável as elipses, essa dança desses astros ao redor do Sol, e a própria galáxia ao redor do centro da galáxia e ao redor de Alcione, né? Toda essa harmonia é feita pela união, que seria um exemplo, que os antigos, inclusive, respeitavam essas informações que a natureza, que os céus nos davam. E não sei por que nós abandonamos essa vivência do ensinamento da natureza para a nossa forma de vida. Então, hoje nós vivemos num conceito absolutamente separatista, né? Nós nos separamos do planeta, nos separamos um dos outros, nos separamos da natureza, nós somos separados, nós somos absolutamente sozinhos, mas por uma postura mental, por uma opção, né, de nos manter nessa condição de separados de tudo. Enquanto que todo o universo nos mostra que sem a união, sem a simbiose, sem essa vida simbiótica, não vamos a lugar nenhum. Pode passar. Todos conhecem a história, o registro simbólico bíblico que primeiro nos falou sobre Aquários, né? Jesus pede a 2 dos seus discípulos que encontre o homem com o cântaro, e na casa onde estiver este homem com o cântaro, que eles preparem a ceia. E assim se faz. Então, Aquários é uma simbologia daquela água que verte sobre o homem, sobre o planeta, incansavelmente, incessantemente. É a água, a gente chama até de água-luz que se derrama para mostrar ao homem, para dar ao homem a confiança de que Deus não abandona a obra de suas mãos. E que é preciso buscar, insistir em encontrar uma verdade que seja compreensível à sua consciência, ao seu estado de consciência.
Então, Aquários, tanto o Aquários do Zodíaco, quanto essa manifestação aquariana que nós falamos, estão sempre à nossa disposição, e agora, nesse período, a humanidade irá sofrer as consequências da sua separatividade com a natureza. O planeta está se autoprotegendo, e nós estamos sentindo as transformações, não só no planeta, mas as transformações atmosféricas, que estão interferindo muito na nossa forma de viver, né? Pode passar. Então, Aquário vamos dizer assim, fica mais próximo da humanidade através do planeta Urano, que é chamado o regente de Aquários. E interessante que, antes do descobrimento de Urano, os Rosacruzes clássicos, em 1640, já falava desses três planetas dos mistérios. Já dizia que Urano iria colocar o planeta e a própria humanidade numa nova era, porque Urano, a radiação de Urano é responsável pelo aparecimento no nosso planeta do minério urano. É a polarização, né, a vivificação de uma força existente no planeta que ainda não havia se materializado, e assim se fez através desse elemento altamente radioativo que é urânio. E após a descoberta desse minério, efetivamente a vida da humanidade mudou, né? Infelizmente, não houve uma utilização sábia dessas forças, mas, de qualquer sorte, tudo está contribuindo para que o homem procure buscar a razão da sua vida, procure buscar o sentido do nascimento nesse planeta e dessa convivência tão difícil que é as relações humanas, né? As nossas relações com as pessoas. No período até o século XVI, século XV, o que a humanidade acreditava? Que nós tínhamos 7 manifestações do universo que influenciavam, que era o Sol, a Lua, né? E os 3 planetas dos mistérios não estavam. Urano, Netuno e Plutão ainda não estavam na consciência da humanidade. E assim que houve a primeira manifestação, a primeira sensação de que outros planetas existiriam, antes disso, nós tivemos que sofrer o abalo de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. E Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto depois desse abalo que a humanidade sofreu, principalmente com relação à religião, né, que imperava, e a acomodação desse conhecimento para a consciência humana foi realmente um passo muito grande. E Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto e efetivamente colocado em nosso sistema solar, depois da concretização de que efetivamente o universo era muito maior e muito diferente do que se imaginava. Pode passar. Urano foi descoberto em 1781 e começou a sua influência mais forte sobre a humanidade.
E uma prova disso, em 1776, nós tivemos a independência dos Estados Unidos como uma influência, um forte resultado das influências das forças de Urano. Tivemos também, no período de 1701 a 1800, o Iluminismo e fortes manifestações pela liberdade de pensamento, culminando com a Revolução Francesa, né, que disseminou esse ideal de liberdade de pensamento, né, por todo o mundo civilizado e que se podia alcançar. E a Revolução Francesa libertou a humanidade de certos dogmas nas áreas da política, social, mas, em termos econômicos, na verdade, as coisas continuaram como sempre, mas, com a Revolução Bolchevique, nós iniciamos uma alteração muito substancial na economia, na forma que o capital começou a operar e a influenciar a nossa vida. Netuno foi descoberto em 1846, 2 anos antes do Manifesto Comunista, 2 anos antes. Nós estamos colocando essa parte histórica porque a humanidade não pode simplesmente, por um tônus vibratório próprio, iniciar esse tipo de transformação tão radical, tão abrangente, que chega a nível mundial. Essas transformações não vêm apenas da ideia de uma pessoa. Essas transformações seguem um processo da própria maturidade da humanidade que se vê no momento psicológico adequado para que transformações aconteçam. E essas transformações são inseridas em nosso astral coletivo, no nosso mental coletivo, através da irradiação desses planetas, que são instrumentos mesmo divinos para nos sacudir e nos colocar em determinadas rotas, né, em determinados caminhos mais próximos de acordar para a razão da vida, a razão da própria vida. O Manifesto Comunista iniciou o que chama de socialismo romântico radical, né? Que pretendia eliminar as classes sociais, né? Essa diferença entre as classes sociais. E, na verdade, enquanto não mudarmos a nossa consciência com relação ao outro, não vai ser um manifesto, não vai ser um governo, não vai ser uma religião que vai fazer com que toda a humanidade se coloque em absoluto respeito ao outro. Isso é uma questão que, primeiro, temos que ter um autoconhecimento. Primeiro, cada um tem que saber e escolher em que mundo quer viver, em que mundo quer que seus filhos e seus netos vivam. Se é um mundo de egoísmo e separatividade, ou se é um mundo em que nós possamos colaborar para a modificação dessa consciência. Uma consciência que, efetivamente, o pão e o circo já realmente não nos alimenta. Que é possível até se alimentar das radiações do Sol, como vimos aí um grupo tentando alterar a sua natureza, né? Mas nós estamos numa época em que ou a humanidade ou as pessoas escolhem uma mudança efetiva do seu tônus vibratório de consciência, da sua
da sua relação com o próximo, da sua relação consigo mesma, da sua relação com o planeta, né? Da sua relação com Deus, porque quantas religiões estão aí, não há necessidade de se lutar contra a existência de uma força, né, criadora, de uma força de amor que nos sustente. Ou que seja um outro tipo de interpretação, que seja uma forma mais científica, mas nós somos seres que necessitamos de respostas que, se formos buscar absolutamente na nossa compreensão intelectual, olha, isso vai ser um trabalho de muitas encarnações, porque é preciso juntar os 3 santuários em prol de um único objetivo: a vontade, o desejo do coração e a compreensão do intelecto. Para quê? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Se eu vou morrer, por que eu nasci? E por que eu tenho que voltar aqui tantas vezes? Se eu nem sei que material me deram para eu viver. Não me deram nenhum manual. Nascemos na mais absoluta ignorância. É o animal, o mamífero que não vai viver sozinho. Não pode, ele nasce, alguém tem que cuidar dele. E na velhice, igualmente. E nós nos tratamos como se fôssemos imortais, como se nunca fôssemos precisar da ajuda de ninguém. É assim que vivemos hoje, com medo. A característica de Netuno para a influência em nossa vida é a realização. Vocês veem que muitas realizações da humanidade, a base de toda essa nossa cultura, a base da nossa ciência, a base de toda a nossa realização em termos religiosos, filosóficos, científicos, vem quase que da Renascença até o século XIX. Foi a base, foi exatamente a descoberta e a introdução na consciência da humanidade da irradiação e da existência desses planetas. E eles fazem parte da nossa vida através do horóscopo, por exemplo, né? Mesmo aqueles que não se enveredam por esse caminho astrológico, de qualquer forma, nós sabemos que os planetas influenciam a nossa vida. Nós somos 70% de água, e se a Lua ou outros planetas marcam o ritmo da água em nosso planeta, por que não marca o ritmo da água dentro de nós? Né? E Netuno veio para ensinar a humanidade, para que a humanidade tivesse o ímpeto de realizar a solidariedade universal. O conceito de solidariedade universal está muito fortemente amparado pelas radiações de Netuno. E Plutão. Meus amigos, Plutão, nós estamos, não obstante Urano ser o planeta que efetivamente irá influenciar muito fortemente a humanidade e está reorganizando o planeta para resistir por mais algum tempo, Plutão se une com Netuno e Urano, e assim são chamados os 3 planetas dos mistérios, que sempre surgem
na consciência humana na era de Aquários, porque é uma era que traz alterações muito radicais, muito violentas na vida da humanidade. Geralmente, as humanidades deterioram, né, a relação com o planeta. Ao invés de simbiose, nós passamos a predadores e o planeta começa a reagir, e toda vez que isso acontece, geralmente é a precessão dos equinócios, que nós chamamos, né? O eixo da Terra, ele, de 26 mil anos, ele passa no mesmo signo, e que é o que está acontecendo agora. Pode passar. Então, a união desses 3 planetas vão fazer com que a humanidade acorde, desperte, ou para a negatividade, ou para uma positividade efetiva. Mas ninguém vai ficar ileso, impune às radiações dos 3 planetas dos mistérios. Deu aí? E a característica de Plutão, que rege o signo de Escorpião, é chamado o planeta do subconsciente, da morte e da transcendência. Mas também Plutão é considerado aquele planeta que faz nascer das cinzas, como a fênix. A sua destruição vai ao âmago, mas o nascimento também é na mesma proporção. É como se nascesse uma outra pessoa. E nós experimentamos isso na nossa vida. Quando passamos por algo muito trágico, algo ou sentimental, ou no corpo, ou doença, quando passamos por um drama muito grande e conseguimos reagir positivamente, vemos que somos outra pessoa, né? Não somos mais fortes, somos mais conscientes, abrimos mais os olhos para a nossa... como somos vulneráveis, frágeis. Nós somos frágeis emocionalmente, nós somos frágeis em nosso corpo. E somos frágeis em conhecimento. Não sabemos nada daqui a 5 minutos o que será de nós. Temos medo de falar sobre essas nossas fragilidades, principalmente a morte. E os 3 planetas dos mistérios foram, primeiramente, colocados diante da humanidade através desses manifestos, em 1615, pela Rosa Cruz Clássica. Na época, eles não puderam colocar seus nomes, porque estávamos vivendo uma daquelas épocas em que qualquer manifestação contrária, né, às regras estabelecidas, era a morte certa. Era a morte certa. Então, o Confessio Fraternitatis, em 1615, já avisou à humanidade que esses 3 planetas já estavam influenciando o consciente humano e que, efetivamente, nessa época em que nós estamos vivendo agora, iríamos sofrer muitos dramas, né, com relação à nossa convivência e à própria relação com o planeta. Pode passar. Pode ir.
E o manifesto, assim, se referia a essa influência dos planetas dos mistérios. Deus já enviou mensageiros da sua vontade, estrelas aparecidas no serpentário e no cisne, os grandes signos do seu poderoso conselho, a fim de nos ensinar, pode passar? A fim de nos ensinar que se tudo que o gênio humano descobriu fosse reunido, ele o faria servir à sua disposição oculta. Depois que o mundo houver despertado do seu sono de embriaguez, bebido na taça envenenada, o homem irá ao encontro do sol nascente, ao raiar do dia, com o coração aberto, a cabeça descoberta e os pés nus, jubilosos e transbordante de alegria. Aí são os três santuários que são influenciados por esses 3 planetas. Pode passar. Aqui uma visão para vocês entenderem por que se a humanidade tem essa numerologia e a cronologia das eras, o que vem ser a influência dessas eras na vida humana. E aqui, o eixo da Terra, e a cada 26 mil anos, ele passa no mesmo signo. E hoje estamos quase que adentrando no centro. Nós devemos estar aqui nas radiações de Aquários, porque Peixes ainda tem influência, a era de Peixes ainda está influenciando. Aqui a nossa roda do zodíaco, a Terra, né, o nosso planeta. Um ano estelar, a era. Alguns dizem um pouco mais, outros, mas 26 mil anos é o nosso... Então, veja, essa confissão que fala da influência dos 3, pode passar, dos 3 planetas, foi escrito 200 anos antes desses planetas serem descobertos. A Era de Touro marcou a ascensão do povo egípcio, a construção das pirâmides, a iniciação egípcia, quer dizer, a Era de Touro foi a materialização dos ritos, dos rituais, da presença de Deus na vida do homem. É marcado na Era de Touro. Pode passar. E a grande pirâmide de Gizé, ela diz que tudo que ali está gravado deve ser vivenciado dentro de cada um. Se toda aquela história contada não for vivida por cada um de nós, não alcançaremos a compreensão e a abertura de consciência necessária para uma ligação efetiva com Deus. A Era de Áries foi marcado pela peregrinação do povo judeu no deserto, pela adoração do ouro. E quando Moisés transmitiu os mandamentos exteriores, gravados na pedra, porque o grau de consciência, o nível de consciência está como hoje. A lei tem que ser exterior, porque não ouvimos a lei interior, não damos ouvido à lei do coração
e a lei da nossa consciência. Então, é preciso que se grave a lei na pedra. E hoje estamos aí com um retalho enorme do ordenamento jurídico para conduzir a nossa vida a um grau mínimo de relacionamento. O mesmo aconteceu quando Moisés teve que apresentar as leis de convivência exterior e nas pedras. A Era de Peixes nos trouxe a grande esperança. Esse símbolo dos 2 peixes com esse... Eu sempre esqueço desse negócio aqui. Esse fio e os 2 peixes, cada um num sentido, quer dizer, o ser humano é dual. Ele tem um instrumentário material, que é esse que nós nos acostumamos a ver, a persona, a personalidade, e ele tem também o outro, vamos chamar a rosa do coração, o átomo centelha, o lótus, que é a semente do homem original, a semente do homem divino, que pode renascer em nós, que pode se tornar consciente em nós. E podemos, assim como Jesus, também dizer, eu e o Pai somos um. Assim como Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a dualidade, ela não se apresenta e não se apresentará e se materializará em nossa vida por uma simples crença intelectual. Há que se saber qual é o plano de Deus. Há que se conhecer o que efetivamente Jesus veio fazer nesse planeta. Há que se ter uma relação íntima com esse fenômeno. O que ele significa para cada um de nós. Sem qualquer ascensão de doutrinas, do que quer que seja. Que isso sejam apenas muletas, sejam apenas amparos para a nossa consciência, para o nosso desejo de salvação ou para o nosso desejo de conhecimento. E esse fio aqui é o que liga, é a relação, e nós podemos chamar de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele é possível a ligação e o retorno efetivo da nossa divindade, da nossa relação com Deus, uma relação sem intermediários. Pode passar. A escola coloca, a Rosa Cruz Aura coloca a personalidade com 4 corpos: o físico, o vital, o corpo astral e a faculdade mental. Nós só alcançamos um corpo mental quando a nova alma, uma alma imortal, essa semente efetivamente nasce, se desenvolve e se instala em nosso corpo, e a nossa consciência é unida à consciência crística. A nossa consciência não se limita apenas a uma vibração de 300 a 400 vibrações por minuto, mas muito mais. A primeira reação aqui já é a Era de Peixes, é o fenômeno Jesus, é todo o processo religioso que foi alterado, né? Toda a forma de pensar foi alterada, inclusive o mundo, a contagem do nosso calendário, porque o fenômeno Jesus efetivamente é o marco para o início da nossa consciência cósmica, uma consciência mais ligada ao coletivo. Aqui já é a manifestação
na humanidade das influências dessa era de Aquários, que levou ao movimento hippie, por exemplo, que é uma simbologia que todos conhecem. O movimento hippie é o paz e amor, é a liberdade de pensamento, é a libertação radical de qualquer amarra, de qualquer dogma, de qualquer coisa arcaica, como se dizia. O que se fez de forma tão radical que depois tivemos que dar um freio até em nós mesmos, né? Tivemos que nos voltar novamente para determinadas regras, porque não se podia viver paz e amor indefinidamente. Mas foi o início de um processo para que a humanidade visse a necessidade que temos um do outro. Como sabemos que a era de peixes está terminando e Aquários está? Pelas próprias manifestações que estamos vendo. Veja, o nosso meio de transporte é o avião. Aquários não é uma manifestação, uma irradiação aquática de água. É uma radiação do ar. O nosso meio de transporte é o avião. O nosso meio de comunicação é o telefone celular e a internet. Isso é a manifestação em nós das radiações dessa era de Aquários. A nossa moradia tende, os arranha-céus, a alcançar os céus. Aquários traz revolução e poder. Tira qualquer tipo de limitação, destrói qualquer barreira. Aquários vem para uma preparação do terreno, para uma transformação mais radical do que nossa mente tridimensional é capaz de visualizar, de vislumbrar, de prever. Tanto assim que o lado negativo disso são os RPGs, esses jogos em que nós participamos virtualmente, quer dizer, deixamos a nossa realidade para lá e vamos viver uma vida virtual para satisfazer os desejos e o que gostaríamos de ser, o que gostaríamos de ter. Esse é o lado negativo que a humanidade constrói com relação a essa influência do ar em nossa vida. Então, temos também a tendência de viver virtualmente. Mandaram um desses e-mails, desses PowerPoint, uma coisa muito interessante, que nós estamos mais próximos das pessoas distantes do que dos que estão dentro de casa. Porque nós trocamos e-mail, nós estamos na tela com pessoas até de outros estados. E não temos tempo, às vezes, queremos ficar ali sozinhos diante da nossa tela, né? Mas as pessoas que estão próximas de nós ficam sem amor, sem carinho, sem a convivência. Pode passar. O elemento ar, como eu falei, pode passar. Desestruturação da família, caos na economia, né? Transformações radicais na economia nós vamos sentir. E nós já estamos participando disso, mas é algo como a enchente em Paris. Vem um pouquinho de água tão calmamente que, de repente, você está sem poder sair de casa
porque o Sena inundou a maioria dos distritos e ninguém percebeu. E assim é a influência das irradiações das eras que se iniciam e das que estão indo embora. Elas vão chegando perto de nós e mesmo as coisas mais dramáticas, mais radicais, que vão alterar profundamente a nossa vida, nós não percebemos porque estamos com a consciência muito longe da análise global, de nos colocar dentro da convivência do planeta. Pode passar. A depressão, por exemplo, é uma das doenças psíquicas que foram, por várias vezes, vamos dizer assim, previstas, porque hoje em dia, por que não? A maioria das pessoas conhece o que é depressão. A revolução atmosférica, que nós estávamos falando, que é uma das consequências que vamos viver a partir de agora, e todos já estão percebendo isso. Pode passar. A Grande Pirâmide previu, e está registrado, o término de um ciclo até 2001. E, a partir de 2001, a humanidade iria, efetivamente, iniciar um novo ciclo, que está previsto no calendário maia. Aqui as pessoas pensam que o mundo vai acabar em 2012, mas é apenas o início de um ciclo que, efetivamente, irá levar a humanidade ou à destruição ou a uma grande evolução. Pode passar. Mas não necessariamente vai ser algo trágico assim, tão... É o início de um ciclo que é 2012. Isso aqui é uma simbologia que dá para compreender bem o que seja a influência de Aquários e o que ela fará com a humanidade consciente. Aqui são os microcosmos com a personalidade. Os microcosmos são os que reencarnam e não a personalidade, né? Eles são os imortais que a roda da vida e da morte aprisionou. Nós temos realmente uma vida só para levar esse microcosmo e a própria personalidade a uma nova vida, o nascimento da alma imortal. Pode passar. Então, como todos efetivamente concordam, a era de Aquários traz um novo tipo humano. E um novo tipo humano é exatamente aquele que vai demonstrar em vida um estado de ser. Não mais palavras, não mais simplesmente demonstrações da nossa psique, do nosso desejo, mas atitude de vida mesmo. É como se vai proporcionar a seguinte experiência, como se fôssemos gotas, nós temos a individualidade da gota, e vamos experimentar cair no oceano, mantendo a individualidade de gota, mas experimentando o poder de estar no oceano. Pode passar. Então, a era de Aquário será marcada pela passagem em nossa vida de pessoas que efetivamente são diferentes, pessoas que a sua atitude é coletiva, a sua atitude é de responsabilidade, o seu estado de ser, o seu estado de consciência
irá demonstrar, apesar de toda a reação contrária, o que efetivamente, como deveríamos viver, como deveríamos efetivamente iniciar uma convivência coletiva. E como vamos definir esse novo homem? Aí o senhor Jan van Reichenborg diz: o novo homem é um homem que penetra integralmente a essência e a natureza do primeiro nascimento sideral, com todas as suas consequências, e decide firmemente percorrer o caminho de retorno com esta finalidade. Ele se volta para o próprio santuário do coração, para a rosa do coração, chamada também o Senhor da gruta, a fim de liberar e aplicar essa força que aí jaz encerrada. Então, Jesus nascendo em nós, o nascimento de uma nova consciência efetivamente ligada à consciência divina, que irá liberar essa força para despertar isso em todos os que se relacionam. Pode passar. A Rosa Cruz Áurea usa a simbologia da rosa para essa nova consciência que deve surgir pelo coração, não pela utilização do nosso intelecto. Chamamos a centelha divina, que inclusive identificamos como estando no ventrículo direito do nosso coração. Pode passar. O que vamos viver, então, para entrar nessa dança da paz, nessa dança da harmonia? Vamos passar por um autoconhecimento, por um desmascaramento. A mentira, tudo que é falso, vai ser desmascarado. E Urano é muito responsável por isso. É uma rapidez muito grande que as mentiras e as falsidades são desmascaradas. Hermes de Trismegisto diz: o nosso estado de consciência obscurecido surgiu porque o eu se interpôs entre a alma e a consciência. Então é preciso que eu diminua, para que outra consciência possa se manifestar em mim. E que essa consciência não seja alimentada com os mesmos alimentos do eu. O desejo de poder, de fama, as necessidades egoístas. Então é preciso que eu diminua, para que outro cresça em mim. E efetivamente eu me torne uma pessoa em condições de viver e de tornar a nossa coletividade mais harmônica, mais unida, um só. Porque se todos puderem dizer, eu e Deus somos um, se todos nós aqui pudéssemos dizer isso, não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Veja, certamente vocês estão dizendo, isso é uma utopia, isso é algo que não há condição de eu alcançar uma iluminação dessa. Pois há. É só que